Dois atletas partem de pontos respectivamente P1 e P2 em duas pistas planas distintas, conforme a figura, deslocando-se no sentido anti-horário até a linha de chegada, percorrendo desta forma a mesma distância L. Os trechos retos dos finais das curvas até a linha de chegada desse percurso têm o mesmo comprimento I nas duas pistas e são tangentes aos trechos curvos, que são semicírculos de centro C. O raio do semicírculo maior é R1 e o raio do semicírculo menor é R2. Sabe-se que o comprimento de um arco circular é dado pelo produto do seu raio pelo ângulo medido em radiano subtendido pelo arco. Nas condições apresentadas, a razão da medida do ângulo P2-CP1 pela diferença L menos I é dada por... Bom, então nós queremos saber a razão entre este ângulo, que é este ângulo, ó, P2-CP1, este ângulo, vamos chamar de alfa para poder usar menos coisas, pela diferença L menos I. L é o comprimento total que eles correram. E I é esse trecho reto que ele é tangente com a curva aqui, ó, tá? Que está no os trechos retos dos finais das curvas até a linha de chegada desse percurso têm o mesmo comprimento I. Nas duas pistas são tangentes aos trechos curvos, então eles estão tangentes aqui, ó. Termina o trecho curvo, começa o reto que tem a mesma medida, ok? Bom, agora este ângulo aqui, ele tem alfa mais esse outro ângulo, que vou chamar de beta, tá? E claro que o outro ângulo aqui vai ser beta, né? Nós vamos chamar essa distância de D1 e a distância D2, essa distância de P2 até este ponto aqui da tangente da curva, ok? Então, que nós vamos escrever que alfa, chamando de alfa, a razão sobre L menos I, isso que nós estamos querendo descobrir, tá? Nós não sabemos que a distância D1 é igual ao comprimento total L menos a reta, menos I. E D2 também, né? Comprimento da total menos a reta, I. E D1, para calcularmos, a gente vai usar o que eles mostraram aqui, ó. O comprimento do arco circular é dado pelo produto do seu raio pelo ângulo. Então, o ângulo de D1 é beta. E o raio é R1, que é o maior. E D2 é igual a alfa mais beta, esse ângulo todo, vezes o raio 2. Aplicar distributivo aqui, nós vamos ter que D2 vai ser igual a alfa vezes R2 mais beta vezes R2. Certo? Ok. Como eles são iguais, né, tem o mesmo comprimento, nós podemos escrever que alfa vezes R2 mais beta R2 é igual ao D1, que é beta vezes R1. Então, alfa R2 é igual a beta R1 menos, passa para cá negativo, beta R2. E alfa R2 é igual, colocar em evidência, fica R1 menos R2. Se aplicar distributivo, a volta é isso aqui. Então, alfa é igual a beta R1 menos R2 dividido por R2. Certo? Então, esse é o valor de alfa que a gente já colocou aqui.
Então, agora para o L menos I, para achar essa razão, nós vamos dividir alfa por um desses dois aqui, ó, por D1 ou por D2, que eles têm o mesmo valor, tá vendo? Vamos dividir por D1, que é mais fácil para nós. Então, vou colocar aqui, olha, alfa, vou colocar até em outra cor para ficar mais fácil. Beta, que multiplica R1 menos R2, dividido por R2, dividido por assim, ó, dividido por L menos 1, que eu vou pegar D1, que é beta vezes R1. Aqui tem denominador 1, né? Então, esse aqui tá... Vamos multiplicar pelo inverso. A divisão de fração, mantém a primeira fração e multiplica pelo inverso da outra. Certo? Agora, nós podemos simplificar beta com beta. O que sobrou? Sobrou R1 sobre R2 vezes R1 menos R2 dividido por R2 vezes R1. Simplificando, R1 com R1 e R2 com R2. Resultado final, 1 sobre R2 menos 1 sobre R1. Certo? Esse probleminha está resolvido na alternativa C, o valor que nós encontramos. Ok? É isso.